Então vamos fechando os nossos olhos e sempre com Jesus ao nosso lado. A Ele agradecemos. Agradecemos tudo que Ele nos faz. A orientação, o carinho, a presença, o abraço, a amizade. E nós vamos tentando seguir, tentando sempre fazer o melhor. Muito embora nem sempre conseguimos fazer o melhor. Mas o fato de querer fazer, isso é tão importante. Porque a decisão nossa de modificar é que nos faz seguir à frente, evoluir, crescer. Hoje nós vamos falar do egoísmo e do orgulho. Só cresceremos, só evoluiremos se todos nós começarmos a nos desfazer desse mal que nos acompanha desde o início. Então que tenhamos todos nós, nos ensinamentos do Mestre, a orientação para a modificação tão necessária. Prestemos atenção, façamos melhor. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, estou vendo aí Luci também, Sidoca também. Hoje nós vamos fazer a primeira parte, não vai dar para fazer tudo. Egoísmo e orgulho, né? Então, um mal que ainda nos atinge em cheio, ainda nos dias de hoje, né? Então, egoísmo e orgulho são dois vícios que ainda carregamos em nós de uma forma tão forte, né? Tão firme. E precisamos ir desfazendo ao longo do tempo, mas muito embora saibamos que o desfazer dos vícios é um processo. Não acontece de um instante para outro. Por isso nós temos tantas encarnações, já passamos por tantas e teremos outras tantas lá pela frente, para que a gente possa ir se desvencilhando daquilo que nos atrapalha. Então, nós vamos ver inicialmente como a espiritualidade nos fala a respeito do egoísmo e do orgulho, tá? E vamos procurar ir extirpando, né? Aos poucos, sem sombra de dúvida, tá? Então, nós vamos começar a fazer alguns comentários a respeito do nosso livro dos Espíritos, que é o livro que deu início à doutrina espírita, lá em 1857. Tem um capítulo no livro dos Espíritos, é o capítulo 12, que fala da perfeição moral. Vamos ver. Quem já leu, quem já estudou, vai recordar. Quem ainda não estudou, preste bem atenção naquilo que a espiritualidade nos orienta. Então, nesse capítulo, na pergunta 893, a pergunta feita foi: qual a mais meritória de todas as virtudes? E a resposta da espiritualidade foi: a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Fazer o bem pelo bem. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Caridade, né? Que caridade? Moral, material. Existem dois tipos de caridade, né? Normalmente as pessoas imaginam que a caridade é pegar o dinheiro e entregar o dinheiro, né? Então é uma caridade material, desde que seja feito, né, sem interesse nenhum, com respeito, com carinho. Agora, eu sempre recordo, e já cheguei a comentar aqui, a moral, caridade moral, é aquela que você serve, que você orienta, que você abriga a pessoa, né? Você faz de tudo para que ela cresça, evolua, saia daquela condição pesada. E a material é aquela que tira da necessidade aqui, da terra, né? E eu já cheguei a comentar numa live anterior, não lembro quanto tempo,
que eu ainda era muito jovem, bem jovem, e estava andando pela rua e uma pessoa passou por mim e veio pedir ajuda. Moço, eu preciso de ajuda. A reação foi pôr a mão no bolso. E a pessoa, não lembro se era homem, mulher, velho, novo, a pessoa falou para mim: não, moço, não é dinheiro, eu só quero conversar. Ele precisava dessa caridade, né? E às vezes a gente não compreende, né? Não atende. Um abraço, um sorriso, um aperto de mão é caridade, desde que se faça de coração, né? Na pergunta 895 do Livro dos Espíritos, a pergunta foi: postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Qual é o sinal que deixa bem claro a nossa imperfeição? E a resposta é: o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. O apego às coisas da matéria é um sinal muito forte da inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. O destino do homem não é ficar amealhando, até porque depois não pode levar embora, né? E ele continua: pelo desinteresse ao contrário das coisas da matéria, demonstra que encara de um ponto mais elevado o seu futuro. Então é bonito, né? É o desapego, não estar ferrado às coisas da terra. Na 897, pergunta 897, a resposta que foi dada foi: procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada uma de suas boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Então tem muita gente que diz: não, eu vou fazer, ou pensa, vou fazer o bem, porque quando chegar do outro lado Deus vai me acolher. Isso não é caridade, é troca, é tentativa de barganha, é negociata, né? Então, eu recordo, sempre que falo sobre alguma coisa, eu procuro lembrar de acontecimentos. Eu recordo que num programa de televisão, né, religioso, a chamada para o programa era: compareça à nossa reunião, né, para aumentar o seu crédito junto a Deus. Aumentar meu crédito junto a Deus. Ou seja, Deus ficar mais devedor com relação a mim. E eu ter mais direitos a exigir sobre Deus, né? Equívoco. Eu estou tentando até hoje quitar o saldo devedor, que não quitei, né? Então nós somos devedores, nunca credores do Pai. Só temos que agradecer tudo que Ele nos dá, tudo que Ele nos concede, a vida, os amigos, a oportunidade, o alimento, o ar que respiramos, tudo. Então nós somos devedores do Pai, jamais credores. E se eu me considerar credor de Deus, onde vai parar meu orgulho? Deus me deve. Deus tem uma dívida para comigo. Tem nada. Eu é que tenho uma dívida para com Ele. Na 913, a pergunta é: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? O vício mais complicado? E a resposta é: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo, respondeu a espiritualidade. O grande vício, vício radical, aquele que nos complica a caminhada, se chama egoísmo. Daí, do egoísmo, deriva todo o mal. Quem quiser desde esta vida ir aproximando-se da perfeição moral, deve
expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, com o amor e a caridade. Quem é egoísta não está preocupado com a justiça, não está preocupado com o amor, caridade, dar de mim em favor do outro. Eu sou egoísta, por que eu vou dar, né? Então, continua a resposta. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Então, ele é a raiz de todo o mal, né? A gente vê, por exemplo, é tão fácil, tão gritante esse exemplo. Nós temos que combater o egoísmo. Mas vamos procurar pessoas que, olhando, acompanhando a caminhada, vendo, estudando, a impressão que dá é que elas já tinham eliminado totalmente o egoísmo. Talvez não totalmente, talvez ainda alguma coisinha sobrasse, mas perto de nós, incrível, a diferença é total. Um Chico Xavier. O Chico Xavier não se preocupava com as coisas da terra. Ele poderia ter ficado rico, milionário, com os livros. Não ganhou nada, não teve nada, né? Não guardou nada. Vamos ver uma Madre Teresa de Calcutá. Qual o egoísmo que ela demonstrava? Acho que era impossível identificar alguma coisa que a gente pudesse dizer: Madre Teresa é egoísta, Irmã Dulce, né? Não tem como. Então, eles não estavam preocupados em reter. Certa feita, eu estava, há muito tempo atrás, na casa de Chico Xavier. E ele recebia as pessoas, nós estávamos ali para cumprimentá-lo, e era uma fila. Na minha frente tinha, se não me engano, 2 mulheres, e elas carregavam um quadro, uma pintura, embrulhada, e bem na nossa frente. Chegou a vez delas cumprimentarem o Chico, e elas disseram: Chico, trouxemos para você esse presente, Chico. Ai, obrigado. Ele abriu o quadro, olhou com aquele carinho enorme. Ele falou para as moças, para as mulheres: olha, esse quadro eu já recebi. Ele está aqui dentro, tá? Peguem esse quadro, levem para a casa de vocês, casa espírita. Façam lá um sorteio, um bingo, qualquer coisa, para conseguir recursos para assistência social, para matar a fome de quem necessita, tá? Mas fica tranquila, vocês já entregaram e ele está guardado aqui dentro. E falou com uma naturalidade impressionante, né? Que coisa. Pergunta 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? Todo mundo quer destruir, né? Não sei se estamos fazendo o esforço devido, mas queremos destruir, sim, né? E aí ele responde, a espiritualidade: o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material, né? E isso só se consegue através do tempo, através das inúmeras reencarnações, porque nós não conseguimos eliminar isso de uma vez só. Fenelon, François Fenelon, esse agora em espírito, tá? François Fenelon nasceu em 1651 e desencarnou em 1715. Ele foi um teólogo católico, poeta, escritor francês, cujas ideias liberais daquela época, século XVII, começo do século XVIII, afrontava muito a política e a educação, e esbarravam, né, quanto à situação, por exemplo, da Igreja e do Estado naquela época, tá? Olha o que o espírito Fenelon, que fez parte do grupo do Espírito de Verdade, quando a doutrina estava sendo elaborada por Kardec. Ele, Fenelon, o espírito Fenelon, disse assim: o egoísmo é a fonte de todos os vícios,
como a caridade o é de todas as virtudes. Olha, o oposto. O egoísmo é fonte de tudo ruim e a caridade é fonte de tudo de bom, a verdadeira caridade. Pergunta 919 foi: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Qual é a melhor forma de melhorar e resistir à atração do mal? Isso é importante. Um sábio da antiguidade, Sócrates, tá? Filósofo Sócrates, vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Sem conhecer a si mesmo, você não consegue melhorar. Você não consegue se modificar. Você não sabe quais as suas necessidades. Você não sabe para onde está indo. Você se julga talvez perfeito quando não é. Ou se julga totalmente imperfeito quando também não é, né? Então, olha a orientação da espiritualidade. Conhece-te a ti mesmo. Então vamos começar a falar do egoísmo e do orgulho, né? Essas chagas que precisam ser extirpadas, que atrapalham o progresso tanto espiritual como o progresso material. Estamos aqui na Terra, né? Precisam progredir tanto o espírito como a Terra. Os dois precisam evoluir. Só que a Terra evolui a partir do momento em que os espíritos que estão aqui evoluem. Se não evoluir, vira confusão, né? Vira confusão. Então, é preciso que melhoremos espiritualmente para auxiliar na Terra, porque nós somos os inquilinos da Terra. Estamos inquilinos da Terra. O mau inquilino, ou seja, aquele que não progrediu, não quer saber, é aquele inquilino sem educação, sem higiene, sem nada, que aluga uma casa e vai estragar toda a casa, riscar parede, quebrar vidro, vai fazer horrores. Somos nós na condição de mundo de expiação. A gente está bagunçando, está estragando o planeta, um monte de coisa. Estamos nessa transição para chegarmos à condição de regeneração. Regeneração estarão ocupando a Terra, os inquilinos que permanecerão na Terra serão melhores inquilinos. Ao invés de riscar a parede, aqueles que ficarem vão pintar a parede, colocar vidros, embelezar a casa. Por quê? Porque melhoramos interiormente. E como melhoramos interiormente, de forma exterior, tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar. Ainda, como egoístas, nós entesouramos as riquezas, guardamos, pegamos para nós, não colocamos a serviço do próximo. E aí pergunta, bom, vai entesourar que riqueza? Todas, rigorosamente todas. Dinheiro, guardo, é meu, ganhei, não quero dar para ninguém, não quero ajudar ninguém. Que outra riqueza existe? E tantas. O conhecimento, a alegria, o tempo. O tempo é uma riqueza que nós temos e que não queremos dividir com ninguém. Eu perder tempo com as pessoas. Tinha até um velho chavão, há muito tempo não ouço, mas tempo é dinheiro. Ganhe dinheiro não perdendo tempo. Acho que devem ter ouvido, né? Tempo. Lógico, eu preciso dispor do tempo também para as conquistas de ordem material, mas preciso aprender a dispor do meu tempo em favor do próximo, na ajuda, no socorro. Outra riqueza, a saúde. Não, quero guardar minha saúde, não vou jogar fora, desperdiçar com os outros. Daqui a pouco qualquer coisinha leva a tua saúde embora. E aí, como é que fica? Né? Então são riquezas que precisamos colocar à disposição do outro. Mas entesouramos, guardamos para nós. E no final mesmo, né, dessa caminhada, vamos perceber que não podemos levar
nada, rigorosamente nada, a não ser os tesouros da alma. E aí nós vamos levar, não sei que tipo de tesouro, né? Um serviço bem feito, uma disposição em favor do próximo, a caridade, ou vou levar meu orgulho, meu egoísmo, entesourando tudo, deixando o próximo de qualquer jeito? E aí, o que eu vou levar embora, né? Vamos lembrar a parábola dos talentos. Recordam-se, acredito que conheçam, né? Todos. Se não todos, pelo menos a grande maioria. Parábola dos talentos é aquela que o senhor da propriedade chama 3 empregados e distribui aos 3, a cada um número determinado de talentos. Talentos, essas riquezas, né, que nós falamos. Ou a saúde, ou o tempo, ou o dinheiro, ou conhecimento, seja o que for. A um ele entrega 5. A outro ele entrega 2 talentos. E ao último ele entrega 1. Aquele que recebeu 5 por quê? Porque o dono da propriedade sabia que ele tinha condições de administrar 5. E ele administra, sim. Tanto que quando o dono volta, ele entrega os 5 que recebeu, mais os 5 que ele conseguiu produzir. E diz, olha, você me deu 5. Eu produzi 5, é tudo seu, né? O que recebeu 2? Recebeu 2 porque tinha condição de administrar 2. Cada um tem a sua capacidade nesse instante, nesse momento. Ele pega os 2, produz outros 2 e entrega ao dono 4. Aquele que recebeu 1 por quê? Porque o senhor sabia que ele era complicado, preguiçoso, né? Não queria crescer. Ele enterra aquele talento, ou seja, deixa ele parado, inútil, não fazendo nada. Quando o dono volta, ele se justifica. Não fez nada, mas vai se justificar. Olha, senhor, está aqui o seu talento. Eu sabia que o senhor era exigente, que o senhor ia colher onde não plantou. Tá, olha, então escondi, está aqui. E ele não produziu nada, é jogado para fora, né? Nós somos assim. Quando nós inutilizamos todas essas riquezas, o fazemos normalmente, né? Por egoísmo. Somos egoístas. Dar o meu tempo? Não. Eu estudei, agora vou facilitar a vida do outro, ensinar para ele que estude. E aí não colaboro com ninguém, né? Santo Agostinho disse o quê? É dando que se recebe. E a gente quer receber sem dar. Empreendamos então, todos nós, os nossos melhores esforços, no sentido de ir extirpando esses males, egoísmo, orgulho, né, que são irmãos siameses. Eles estão ali juntinho, agarrado, o orgulho e o egoísmo, aqui dentro de nós. E aí trabalhar também para que outros percebam essa necessidade de ir jogando fora isso que incomoda, isso que atrapalha a nossa evolução. Agora, é preciso coragem, pois é um trabalho aqui dentro, interno, né? Uma luta interior para combater um mal que está em nós há muito tempo. É um inimigo feroz nosso. Egoísmo e orgulho. Está aqui, guardado. E às vezes a gente quer eliminar, mas às vezes também não quer, né? Se alegra muitas vezes com o orgulho, o egoísmo aqui dentro. Esse mundo no qual vivemos, né, hoje, esse mundo atual, materialista, ele alimenta o egoísmo e o orgulho, se a gente se deixar levar. Ele vai alimentando, vai crescendo. O mundo é uma competição, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ganhar mais, eu não quero ser subordinado, eu tenho que ser o chefe. Então ele alimenta esse orgulho, né? Tudo, a gente sabe que tudo depende do dinheiro praticamente, da riqueza. Vamos ao supermercado, temos que pagar com alguma coisa. Vamos comprar uma roupa,
utilizar um transporte, saúde, comprar remédio, tudo bem, faz parte, né? Mas Jesus nos alertou sobre esse apego, de querer ficar com tudo, quando ele disse: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo, mais do que o vestuário? Era Jesus falando: olha esse apego, meu. Você usa uma roupa, não precisa 100. Você come um pouquinho de arroz, não precisa um saco enorme. É questão do apego que nós, infelizmente, não cuidamos bem, né? Então, qual é o caminho? Nós temos que achar o meio termo, o equilíbrio. Esse equilíbrio é que vai nos levar a suprir as necessidades materiais e não nos desviar das necessidades espirituais. Atender as duas, tem espaço para as duas. É só não ter o apego, né? Bom, vamos voltar ao egoísmo. Imaginam, muitos, o mal é criação de Deus. Afinal, ele criou tudo. Satanás, como dizem, né? Lúcifer. Foi criado perfeito e se rebelou. Óbvio que isso é uma alegoria. O Lúcifer, Satanás, teria sido, pelo relato, teria sido criado perfeito e se rebelou. Então aí já vou começar a pensar no trabalho de Deus, né? Eu acho que está com um problema assim, falhando o setor de controle de qualidade. Achou que era perfeito, mas não era. Precisava fazer um recall depois e acabou não fazendo, né? Saiu com defeito e se rebelou, né? Então não pode ser criação de Deus o mal, de forma nenhuma. Deus é o bem infinito, em total. Ele não vai criar jamais o mal, nunca, de forma nenhuma. Então esse mal que carregamos em nós, esse orgulho, esse egoísmo, é criação nossa. Nós é que criamos. Porque fomos criados simples e ignorantes, para crescer, para evoluir, para fazer o bem ou falhar no bem. E fazemos o mal. O mal acaba acontecendo. Então não é criação de Deus. É imperfeição nossa que acaba se manifestando de alguma forma. E vamos ter que corrigir em algum momento, né? Vamos lembrar que nós, estagiamos no reino animal, estávamos, só para a gente pensar, enquanto a gente ainda estava na esfera animal, estávamos vinculados às coisas da matéria, total. Não tinha um sentimento nenhum, né? Pouquíssimos eram sentimentos. Aprendemos através dos instintos. Entendíamos, naquela época, naquela condição, que nós éramos os donos da prole, donos do território que nós ocupávamos, demarcávamos o território e ninguém entra, que eu mato. Éramos donos da caverna, dono da fêmea. Então, era propriedade total, e só matéria. E isso se originou de onde? De onde que veio esse sentimento, essa condição? O livro A Gênese, capítulo 3, Gênese, Kardec, diz que todos os nossos vícios têm origem, lá bem na origem, no instinto de conservação. Conservação. É medo de ficar sem, medo de não ter a comida, medo de morrer, medo disso, medo daquilo. Então eu me defendo de qualquer forma, né? Querem ver como a gente carrega isso ainda tão forte? Se nós constatarmos a possibilidade de uma crise de abastecimento, né? Nós vamos ver as pessoas correndo ao supermercado. Vem de onde isso? Não posso ficar sem. Tenho que comprar. Me lembro quando começou a pandemia do Covid-19, surgiu um boato, tinha que pegar tudo, tinha que comprar.
E passando no supermercado, impressionante, eu vi pessoas colocando no carro, não sei se vocês viram também, fardos e fardos de papel higiênico. Aonde que chega, né? E tá aí. De onde vem isso? Instinto de conservação, né? Que é esse instinto a mais forte característica nos animais e nos homens primitivos ou em condições ainda atrasadas. É normal que aconteça isso. E aí nós vamos para o início da esfera hominal. Saímos da condição animal, entramos nessa fase hominal. E isso foi mantido. Continuou conosco. Achávamos que continuávamos os donos da prole. Dono da fêmea. Dono da caverna. Que ocupávamos e defendíamos com unhas e dentes aquela caverna. E a família nossa, que estava ali dentro da caverna, no início da nossa caminhada. E nos sentindo proprietários disso tudo, da caverna, da fêmea, de toda a prole, tudo aquilo, nós reforçamos o nosso egoísmo, por tabela o nosso orgulho, né? Eu quero a caverna de cobertura, não quero qualquer caverna, não. Ah, não, eu sou melhor que todos. Não, de jeito nenhum. Somos superiores aos outros, eu sou. Então queremos ser respeitados, adorados, servidos. Olha, eu tenho minha caverna, tenho a minha fêmea, tenho minha prole, minha caverna de cobertura. E aí nós fomos aprendendo, ao longo do tempo, a querermos mais e mais. Superarmos os outros em tudo, a qualquer custo. Queremos ser mais que os outros. E agindo dessa forma, não aprendemos a praticar a caridade. Como dar, se eu me orgulho tanto em ter? Né? Como que eu vou ser fraterno? Queremos só para nós. Desencarnamos apegados a esses bens. E a gente já sabe, na condição de espírita, o quanto sofremos em razão disso. Aqui, nesse momento. Mas sofremos também chegando lá, desembarcando lá e achando que levamos tudo e não levamos nada. Rigorosamente nada, né? Então, temos esse trabalho de ir diminuindo esse egoísmo, ir diminuindo esse orgulho, sermos mais fraternos, aprendermos a amar mais, a servir mais, sermos mais razoáveis nas coisas, né? Então, nós vamos ler aqui uma história e esse mesmo tema, semana que vem a gente continua, tá? Nós vamos ler aqui um trecho, psicografia do nosso querido Chico, Humberto de Campos. Foi o espírito que nos trouxe isso. Só um minutinho. Vamos aqui abrir esse texto. Ele diz assim: o título é Dar e Deixar, tá? E nós vamos falar do egoísmo e do orgulho, combinado? Então diz assim: quando Cirilo Fragoso bateu às portas da esfera superior, desencarnou, tá? E foi atendido por um anjo que velava, solícito, com surpresa. Ele, Cirilo Fragoso, verificou que seu nome não constava entre os esperados daquele dia, para entrar no céu, tá? E aí ele começa a ficar irritado, tá? E começa a falar alto, e aquela coisa toda. E ele diz assim: fiz muita caridade, doei quanto pude, protegi os pobres e os doentes, eu parei as viúvas e os órfãos. Quanto fiz lhes pertence. Oh Deus, onde a esperança
dos que se entregaram às promessas do Cristo. Nervoso. O nome dele não estava na lista. E Fragoso passou a choramingar em desespero, enquanto o anjo, funcionário celestial, compadecidamente lhe observava os gestos. Fragoso traduzia o próprio pesar com a boca. No entanto, a consciência, como que instalada agora em seus ouvidos, instava com ele a recordar. Ele começou a jogar fora tudo pela boca, mas a consciência é como se no ouvido ele estivesse agora analisando alguma coisa que diferente daquilo que falava, conflitante com aquilo que falava. Inegavelmente, amontoara vultosos bens, Fragoso, atingira retumbante êxito nos negócios a que se afeiçoara e desprendera-se do corpo terrestre no cadastro de proprietário de grande expressão. Era rico. Fragoso era riquíssimo. Não conseguira visitar pessoalmente os necessitados, porque o tempo lhe minguava cada dia na laboriosa tarefa de preservação da própria fortuna. Apego, né? Jamais obtivera folgas para ouvir um indigente. Nunca pudera dispensar um minuto às mulheres infelizes que lhe recorriam à casa. Entretanto, prevendo a morte que se avizinhava, inflexível, organizara generoso testamento. A morte estava chegando. E agora? Bom, vou deixar um generoso testamento. Nesse momento de incerteza, de dúvida, de medo. E assim, agindo à pressa, não se esquecera das instituições piedosas das quais possuía vago conhecimento, inclusive as que ele pretendia criar, mas que nunca criou. Por isso, em 4 dias, dotara todas elas com expressivos recursos, encomendando-se-lhe as preces. Olha, estou mandando dinheiro para essa, para aquela, tal, mas olha, preces para mim, né? Está fazendo barganha. Não se desfizera, pois, de tudo para exercer o auxílio ao próximo, pensava Fragoso. Me desfiz de tudo e auxílio ao próximo. Não teria sido, porém, mais aconselhável praticar a beneficência antes da atribulada viagem para o túmulo? O outro lado pensava assim. Doei tudo. Mas será que não devia ter feito isso antes? Notando que o coração e a consciência duelavam dentro dele, rogou à entidade angélica, ao anjo, tornasse em consideração a legitimidade das suas demonstrações de virtude, reafirmando que a caridade por ele efetuada deveria ser passaporte justo ao acesso ao paraíso. Queria para o paraíso. O benfeitor espiritual, o anjo, declarou respeitar-lhe o argumento. Tudo bem, olha, respeito o seu argumento. Informando, porém, que só mediante provas tangíveis advogar-lhe-ia a causa, junto aos poderes celestes. Eu quero prova. Me mande prova. Eu quero ver. Trouxesse então, Fragoso, a documentação positiva daquilo que verbalmente ele apontou para o anjo e defender-lhe-ia a entrada no passo da eterna luz. E agora, Fragoso? Então, Fragoso deu-se pressa em voltar à terra e, aflito, extraiu as notas mais importantes com referência aos legados que fizera as associações pias, presentes e futuras, nas derradeiras horas do corpo. E
de posse disso tudo, retornou à presença do anjo, do amigo espiritual, diante de quem leu em voz firme e confiante. Olha o que disse Fragoso. Para os velhinhos de diversos refúgios, deixei 400 mil cruzeiros. Na época era cruzeiro ainda. Para os doentes de várias agremiações, deixei 800 mil cruzeiros. Para a instalação de um hospital de câncer, deixei 600 mil cruzeiros. Para a fundação do Instituto São Damião, em favor dos leprosos, deixei 300 mil cruzeiros. Para assistência à infância desvalida, deixei 500 mil cruzeiros. Olha só, hein? Para os meus empregados, deixei 4 casas e 6 lotes de terra, no valor de 1.200.000 cruzeiros. E olha, em mãos do meu testamenteiro, deixei desse modo a importância total de 3.800.000 cruzeiros para a realização de boas obras. Deixei tudo isso. Terminada a leitura, reparou ele, Fragoso, que o anjo não se mostrava satisfeito. Não. Em razão disso, ele pergunta ansioso ao anjo: anjo, não terei cumprido assim os preceitos de Jesus? O anjo, porém, falou triste: Fragoso, é preciso pensar. Segundo o Evangelho, bem-aventurado é aquele que dá com alegria. Mas realmente você não deu. Não deu. Suas anotações não deixam margem a qualquer dúvida. Você simplesmente deixou. Você viu que falou, deixei. Você deixou. E deixou por quê? Porque não podia trazer. E porque então Fragoso entrasse em aflitiva expectação, o anjo rematou: infelizmente, seu lugar, por enquanto, ainda não é aqui. E de conformidade com os ensinamentos do Divino Mestre, onde situamos o tesouro de nossa vida, aí guardaremos a própria alma. E ele diz: o seu testamento não exprime libertação. Não, você não se libertou. Quem dá, serve e passa. Quem deixa, larga provisoriamente. Olha aí, quem dá, serve e passa. Falamos muito, a caridade é isso. Caridade é aquela que dá, vira as costas e vai embora. Quem deixa, não deu. Quem deixa, larga provisoriamente, porque vai querer voltar para pegar em algum momento, né? E aí o anjo diz: você ainda não se exonerou das responsabilidades para com o dinheiro. Você continua apegado ao dinheiro, Fragoso. Então, volte ao mundo e ampare. Ampare quem? Ampare aqueles a quem você confiou os bens que lhe foram emprestados pela providência divina. Ou seja, voltar para essas associações onde ele deixou o dinheiro, né? Ele deixou o dinheiro que está sendo usado. E ajudando-os a usá-los na caridade verdadeira, você conhecerá com experiência própria o desprendimento da posse. Ou seja, o virar as costas. Quando fez a caridade e não virou as costas, ele deixou. Agora era a hora de, já que deixou, volta, olha o que o dinheiro seu está fazendo, vira as costas e vai embora, né? Um pouquinho tarde, mas dá para corrigir. E continuou o anjo: a morte obrigou-o a deixar. Fragoso: agora, meu amigo, cabe-lhe exercitar
a ciência de dar com alma e coração. Corrigir, né? Foi assim que Cirilo Fragoso, embora acabrunhado, regressou à esfera dos homens. Em espírito, voltou e encarnou, a fim de aprender a beneficência com alicerces na renúncia. Bonito, né? É o apego. Então, essa luta, esse trabalho de pegar esse egoísmo, esse orgulho, que está aqui dentro de todos nós, todos, está aqui, está firme aqui. Vamos jogando um pouquinho fora aos poucos, e precisamos nos empenhar para acelerar isso, para melhorar o máximo possível. E lembrar que caridade não é necessariamente o dinheiro, né? A caridade não é exatamente o pão, é também, mas a caridade que muito se pede é o abraço também, a atenção, um olhar, uma ajuda, caiu, ajuda a levantar, tudo isso é caridade, tá? Quando a gente olha só para nós, a gente não vê o caído, tropeça nele, adiante levanta e vai embora e deixa o caído caído, tá? Então prestemos atenção nisso. Egoísmo e orgulho, irmãos siameses, tá? Vamos fazer a prece de encerramento então. Fechemos os nossos olhos e peçamos a Jesus que esteja sempre conosco, que nós tomemos a decisão de sentir a sua presença, porque sempre está conosco. E agora, quando vou me desfazendo desses vícios que acabam me prejudicando minha visão, meu sentimento, conforme vou me desfazendo, eu começo a perceber as coisas melhores ao meu lado. E começo a perceber Jesus também ao meu lado. Então que todos nós nos empenhemos nesse trabalho tão importante e que conseguiremos executar. Basta querermos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, queridos amigos, então. Até semana que vem. Quem mais está aí? Creuza Leão, tudo bom, Creuza? Somos espíritas. Ah, que bom. Estou vendo agora, primeira vez. Somos espíritas. Um abraço. Quem mais aí? Neide, tudo bom, Neide? Um abraço, Neide. Semana que vem a gente continua, né? Vamos falar mais um pouquinho de egoísmo e orgulho, né? A gente conhece bem isso, tá bom? Grande abraço, obrigado pela paciência e semana que vem nos encontramos de novo, tá? Tudo de bom, pessoal. Fiquemos com Deus. Tchau, tchau.